Tudo bom, pessoal? Essa aula a gente acabou dando presencialmente também. É, Só que eu acho que o áudio ficou ruim com relação. A gente vai estar passando também para vocês aqui algumas informações importantes com relação à prova em si, tudo bem? Só relembrando, né, que o cisto é uma cavidade patológica revestida por epitélio, tudo bem? Então a gente tem como conceito do cisto isso daqui, tudo bem? Então sempre é uma cavidade patológica que vai ser revestida por epitélio. Vai ser coberta por uma cápsula de tecido conjuntivo, tudo bem? É, E contendo no seu interior um material fluido ou semifluido. Então qualquer cavidade revestida por epitélio vai ser um cisto em si, tudo bem? Então o seu interior vai conter um material fluido ou semifluido, vai ser líquido ou semifluido seria como se fosse um material mais pastoso. Isso que seria esse semifluido, tudo bem? Então, como etiopatologia de formação desses cistos, principalmente da cavidade oral, pessoal, a gente vai ter um estímulo, tudo bem? Esse estímulo pode ser inflamatório, um fator de crescimento, tá? Que vai formar restos epiteliais ali na região onde ele vai ser criado, tá? A gente vai ter um tecido em formação de uma proliferação de um maciço celular, com algumas necroses de células internas dentro desse maciço celular que vai se aglomerar, formando uma cavidade cística. E por pressão osmótica, pessoal, essa pressão osmótica vai fazer que tenha um crescimento dessa lesão cística em si, tudo bem? Então a gente já vai ver como se dá isso, relembrar, né, naquela aula como se dá isso é, peri, de uma forma de uma inflamação que seria de oriundo de um dente, de uma inflamação periapical, que geralmente é como se forma os cistos radiculares, tudo bem? Então a gente vai ter um granuloma, tudo bem? Que seria uma lesão periapical, tá? Esse granuloma periapical, isso foi oriundo de alguma bactéria que chegou no ápice, cárie da região, tudo bem? E chegou essa bactéria na região do ápice, então teve a formação de um estímulo, desculpa, e esse estímulo gerou um maciço celular, lembrando que por esse maciço celular teve morte e necrose de células internas e foi criando uma cavidade no seu interior, que por pressão osmótica ela vai crescendo, pessoal, se proliferando, vai crescendo, 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 até tomar devidas proporções, tudo bem? Então, dependendo desse tamanho, ela vai se formar um cisto, que a gente vai chamar de cisto radicular. Tudo bem? Geralmente esse cisto radicular é oriundo de um granuloma periapical, tá? Então, se tornou aquele maciço celular, como eu falei para vocês, morte das células internas e gerou esse cisto radicular. Tudo bem que a gente precisa tratar dependendo do tipo de tamanho que ele for adquirir, desde uma simples enucleação, uma simples curetagem da região, até alguns tratamentos mais complexos que a gente tem, tá? Aqui um cisto radicular, a gente consegue ver no corte tomográfico, a gente verifica a proporção que ele foi tomado, tudo bem, da onde ele chegou, e até que tamanho que ele pode vir adquirir. Então, olha aqui o tamanho desse cisto radicular. Esse é um corte axial de uma tomografia, tudo bem? Aqui uma radiografia panorâmica. A gente consegue também ter uma noção do tamanho, mas a precisão maior seria de uma tomografia. Clinicamente, o paciente, a gente vai ter esse aumento de volume na região, tudo bem? E a partir daí, a gente vai ver quais são os sinais e sintomas que a gente encontra em determinados cistos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente vai ter classificação dos cistos, a gente não vai falar de cada um deles, tudo bem? Até porque é muito grande, só essa parte de cistos, vocês viram em diagnóstico, e o objetivo hoje é falar do tratamento cirúrgico em si. Mas a gente vai ter cistos de desenvolvimentos associados ao seio maxilar, pseudocistos, cistos odontogênicos de desenvolvimento e cistos odontogênicos inflamatórios. Esses últimos aqui geralmente é os que a gente mais trata, tudo bem? Aqui os cistos de desenvolvimento a gente vai ter todos esses oriundos de um fator de desenvolvimento na região, tudo bem? Então,
A gente acaba fazendo tratamento de alguns deles, dependendo da localização. Cisto nasopalatino, ele é muito característico nessa região do forame palatino, ele tem esse formato de coração, tudo bem? E nós podemos fazer um tratamento com a enucleação. Nesses casos, a gente tem cistos epidermoides e dermoides que podem acometer regiões do assoalho bucal, geralmente, ou mucosa bucal, cisto nasolabial, palatino do recém-nascido também, que geralmente o tratamento ele se rompe por si só, então tem alguns cistos que a gente pode estar orientando e tratando o paciente, tudo bem? Cistos associados ao seio maxilar, cisto mucoso do seio maxilar, pseudocistos maxilares. Por que pseudocisto, pessoal? Porque eles são cavidades bem similares ao cisto em si, como eu falei na aula para vocês, não sei se alguns lembram. Só que o cisto, esses pseudocistos não são revertidos por epitélio, tudo bem? Isso é uma cavidade óssea, que no defeito de Stephanie é como se fosse uma cavidade oca. Geralmente a origem dela, falam que é uma origem traumática, o paciente teve uma queda, um trauma que gerou essa deformidade na região do osso. O cisto aneurismático contém sangue no seio interior, tudo bem? E o cisto traumático também é como se tivesse sangue também no seio interior, tudo bem? Então a gente tem essas classificações para esses cistos. Os odontogênicos, a gente vai ter o cisto dentígero, de erupção, gengival do recém-nascido, gengival do adulto, lateral, o ceratocisto odontogênico e cisto odontogênico calcificante de Gorlin, tudo bem? Geralmente a gente a gente encontra um pouquinho mais alguns outros cistos nessa região, principalmente o dentígero, a gente encontra com uma facilidade maior, o cisto de erupção também, e a gente já vai ver a característica clínica de cada um deles, tudo bem? Como eles geralmente se comportam no paciente. E os cistos inflamatórios, que a gente vai ter os cistos odontogênicos, periapical, residual e o paradental. E, geralmente o periapical residual a gente encontra com muita frequência nos nossos pacientes, tudo bem? Geralmente é aquele cisto que é de origem inflamatória, né? Uma bactéria chegou no ápice, como foi aquela fisiopatologia que eu falei para vocês ainda há pouco. Chega no ápice essa bactéria, vai gerando granuloma periapical, formando um maciço celular, tudo bem? Vai ter uma necrose interna dessas células desse maciço celular, que por pressão osmótica ele vai crescendo, crescendo, crescendo até determinadas proporções, tudo bem? Aqui é um esquema por foto de cada um dos cistos. Aqui a gente vai ter o gengival do recém-nascido, nessa primeira foto, tudo bem? Segundo, o cisto de erupção, tá? Como característica, desculpa, desse cisto. Segundo, aqui o periodontal lateral, tá? Então ele vai ter essa característica de dar na região entre os pré-molares, principalmente os inferiores, tudo bem? E gera uma reabsorção em taça, geralmente como característica importante. Cisto radicular residual, desculpa, geralmente o cisto residual, ele é um cisto periapical, como a gente vê nessa figura ao lado, tá? Oriunda de uma inflamação, aqui uma cárie que se estendeu, a inflamação chegou na região do ápice do dente, só que o residual é como se eu fizesse a exodontia desse dente e não fizesse a curetagem para remover esse cisto, tudo bem? Ou enucleação, no caso. Eu mantive lá o cisto e foi cicatrizando e o cisto ficou ali na região, tudo bem? E formou-se um cisto residual. Aqui eu já tenho um cisto dentígero que tem essa característica maior de estar envolvido a um dente incluso, geralmente os terceiros molares, tudo bem? Mas a gente pode encontrar num canino, um pré-molar, no terceiro molar superior já é mais difícil, mas pode encontrar. E aqui o ceratocisto, como esse último, o ceratocisto odontogênico, ele tem essa característica diferente. Geralmente ele acomete mais a região posterior, não que não possa acometer a região anterior, só que ele tem um crescimento anteroposterior, ele vai se infiltrando muito no osso. E isso vai dando a dificuldade do tipo de tratamento desse cisto que a gente já vai ver um pouquinho lá na frente.
Então, como características clínicas desses cistos, eles são assintomáticos, a menos que infectados, geram mancha mucosa, que recobre cisto é uma mucosa normal, ele tem um crescimento lento, ele vai ter uma mobilidade dentária, pode gerar uma tumefação, que é um aumento de volume, uma crepitação óssea e flutuação e assimetria na região. Essa crepitação é aquele aspecto que eu falei para vocês, como se fosse tipo daquela casca de ovo quebrada, tudo bem? Você vai amassando, ela vai encraquilhando todinho. Isso seria essa característica de crepitação que a gente tem durante um cisto. Flutuação é quando é uma característica mais líquida ou pastosa desse cisto. Geralmente nos cistos de pele eles dão essa flutuação nessa região, ou um cisto muito grande de cavidade oral que tem muito líquido dentro também pode dar essa questão de flutuação, que é como se fosse uma consistência pastosa ali na região da pele, tá? Então a gente sente essa simetria, esse aumento de volume que pode ser oriundo desses cistos, e característica radiográfica, ele pode ser uni ou multilocular, pode ter um halo radiopaco na região, tudo bem? E reabsorção radicular também. Deslocamento dentário pode estar ocorrendo nessa imagem radiográfica. E diagnóstico, a gente vai ter que fazer a anamnese do paciente, ver quanto tempo a gente teve esses sinais e sintomas nessa região, ver o exame clínico, palpação, sintomatologia associada, teste de vitalidade e percussão nos dentes. Lembrando que na aula eu chamei a atenção para vocês, se o teste for positivo, geralmente o dente é de origem odontogênica, essa é a origem cística. Se tiver um teste de vitalidade negativo, ou seja, a pálpebra vai estar morta, possivelmente a origem desse cisto, a gente analisa com o clínico, logicamente, do paciente, vai verificar que é uma origem inflamatória. Possivelmente a gente vai ver uma cárie, uma morte pulpar na região, então alguma coisa que vai sugerir uma origem inflamatória desse cisto em si. Então a gente precisa de exames de imagem, radiografias, tomografias e até biópsias na região por aspiração, que a gente tem que ver a qualidade e a característica desse líquido cístico para determinar que tipo de cisto a gente vai estar realizando a cirurgia. Então, como tratamento cirúrgico, isso é que interessa para a gente vai ter a enucleação com sutura ou sem sutura, tudo bem? Marsupialização, que é a técnica de redução controlada, marsupialização seguida de enucleação e enucleação com curetagem também, como tratamento cirúrgico, tá, pessoal? A enucleação, a gente vai ter o tratamento de escolha, geralmente quando o tratamento a gente não tem sacrifício de estruturas adjacentes, e quando a gente vai ter lesões pequenas, tudo bem? Até de 3 centímetros de diâmetro. Vantagens que a gente vai ter um histopatológico da lesão por inteira, tá? Não existentes de necessidade de irrigações constantes, e as desvantagens a gente vai ter risco a estruturas adjacentes, tudo bem? Então, a enucleação são lesões pequenas que a gente vai poder fazer a remoção desse cisto por completo, tudo bem? Então, a técnica cirúrgica, a gente vai fazer anestesia, incisão, a ostectomia para a gente conseguir achar a região cística, e a enucleação, que seria a remoção desse cisto com as curetas. A gente vai fazer um descolamento desse tecido cístico da região do osso onde ela está se situando. Irrigação, aspiração e preenchimento da cavidade com enxerto, se necessário, não é necessário. Hoje em dia a gente acaba até preenchendo para estimular uma não perda óssea grande, ou até a colocação de implantes, se o paciente precisar futuramente, se ele for perder o dente. Então tudo isso a gente vai preenchendo essa cavidade da região com cisto, tudo bem? A gente vai ter inspeção da loja óssea, sutura e medicações pós-operatórias. Então a enucleação seria isso, pessoal. A gente vai fazer a remoção óssea da região, ó, como a gente pode ver bem aqui, tudo bem? Achou a cápsula cística, a gente vai com as curetas fazendo a remoção e descolamento dessa região do ápice, tudo bem? Removendo toda a lesão cística. Então, se atentem muito às características e indicações da enucleação em si, lesões até 3 centímetros. Então, lesões pequenas a gente faz a enucleação.
A marsupialização já são lesões extensas, maiores de 3 centímetros, então lesões grandes, tudo bem? Onde não tem a possibilidade da gente fazer a enucleação. Então o princípio é diminuir a pressão intracística. A gente viu na fisiopatologia que os cistos crescem por pressão osmótica, então a gente diminuindo a pressão osmótica, a gente tem uma diminuição do cisto e o repreenchimento dessa cavidade que foi aumentando com o osso ao redor da região, tudo bem? E as indicações é quando a gente tem uma região muito grande, onde se a gente for remover esse cisto, a gente vai ter uma injúria muito grande dessa região, então o objetivo é diminuir a injúria dos tecidos. Quando o acesso de toda a lesão é impossível, quando a gente tem a manutenção do dente na cavidade bucal como procedimento, também a gente quer manter e preservar o dente na região. Pacientes mais debilitados, onde a cirurgia que a gente for remover um cisto de um tamanho só pode gerar algum risco para o paciente de saúde. E o objetivo maior, lesões muito extensas. Tudo bem? Então a marsupialização a gente acaba fazendo nesses cistos quando o tamanho é muito grande desse tipo de lesão. Verifiquem aqui que a gente tem uma lesão muito grande na região. Nesse corte axial e nessa radiografia panorâmica, se eu for remover de uma vez só esse cisto, geralmente eu vou ter risco de estar fraturando essa mandíbula na região, tá? Vantagens: é um procedimento muito simples, tudo bem? Evita danos às estruturas vitais e fraturas ósseas. Só que desvantagem, eu deixo um tecido patológico in situ. O que seria isso, pessoal? Eu deixo um tecido patológico ali na região. Vou remover apenas um pedaço, vou fazer a biópsia, só que esse tecido vai ficar ainda lá. Tem alguns relatos, algumas vezes, de um tecido cístico virar um tumor benigno ali na região. Então, a gente acaba correndo esse risco, mas na verdade, com relação ao cisto, isso é muito difícil, tudo bem? Irrigações diárias e limpezas da cavidade, eu acho que isso é o fator que determina muito como desvantagem, tudo bem? Então, essas irrigações diárias e limpeza da cavidade é um pouco enjoada para o paciente, porque fica uma cavidade comunicando com o meio do meio intracístico com a cavidade oral, e isso o paciente tem que ficar limpando porque vai acumulando alimento no interior desse cisto e ele tem que limpar toda hora que for se alimentar, tudo bem? E algumas vezes necessidade de outra intervenção cirúrgica, já que a gente geralmente faz a marsupialização e depois uma enucleação, tudo bem? Então, como técnica cirúrgica, a gente faz uma loja, uma remoção de uma janela, como a gente vê aqui, uma cápsula cística, tudo bem? Comunicando essa cavidade com o meio extraoral, tá? Geralmente a gente vai fazer essa marsupialização, já vou mostrar para vocês como é que fica essa imagem da marsupialização clinicamente, tudo bem? A gente faz a marsupialização seguida de uma enucleação para acelerar o processo de reparo, tudo bem? Quando a gente faz a marsupialização, a gente vai controlando essa ferida, ela vai diminuindo de tamanho, tá? E quando ela diminui a certo ponto que a gente consegue fazer uma enucleação, a gente já torna em fazer essa nucleação para acelerar o reparo. A gente não deixa ele marsupializando até diminuir por completo o tamanho desse cisto. Dá para fazer isso? Dá, mas demora muito. Então, é muito chato o paciente ficar higienizando toda hora. Muitas vezes o paciente fica fazendo uma marsupialização 6 meses, 1 ano. Então, o quanto a gente puder agilizar o processo de cirurgia desse paciente, a gente acaba utilizando. Então, como vantagem, a gente vai ter um procedimento inicial simples, de remoção de todo o tecido patológico, uma cápsula cística mais espessa, e a técnica cirúrgica vai ser a união dos dois procedimentos cirúrgicos em si, tudo bem? Então, esse daqui seria o aspecto de uma marsupialização, tá, pessoal? A gente faz uma cavidade, tira um pedaço do osso da cápsula cística e deixa ela comunicando com o meio intraoral. E faz suturas ao redor dela para que não tenha esse fechamento primário da região. A gente pode fazer a descompressão também, pessoal, que a diferença vai ser essa. A gente coloca um dispositivo de plástico, um garrote, uma capa de seringa, tem vários dispositivos que a gente utiliza. Que é o mesmo princípio da marsupialização, é a mesma coisa, pessoal. Só que a diferença é que a gente vai colocar um dispositivo. Verifique que aqui está sem um dispositivo e aqui tem um dispositivo suturado na mucosa. Essa é a diferença. Só a introdução desse catéter, desse dispositivo ali na região, tudo bem?
Algumas vezes a gente vai ter que fazer uma curetagem, principalmente quando a gente tem um ceratocisto. Eu falei ali naquela figura anterior que o ceratocisto ele cresce, o crescimento dele é antero-posterior, tudo bem? Então ele se infiltra muito no osso, ele vai criando microcistos na região do trabeculado ósseo. Então a gente precisa remover uma quantidade de tecido sadio para fazer uma margem de segurança. Então a gente faz a enucleação, tudo bem? E ainda remove depois um pedaço de osso ao redor desse cisto. Isso seria uma curetagem. Tudo bem, pessoal? Vantagem, a gente vai ter a remoção desses remanescentes epiteliais por completo, vai diminuir a recidiva de lesões após uma nucleação, tudo bem? E curetagem, como desvantagem, ela vai ser mais destrutiva ao osso, a gente vai ter riscos de lesar o feixe vasculo-nervoso dos dentes e algumas coisas assim, então tem que ter um cuidado. E a técnica é semelhante à enucleação, só que o que vai diferenciar um pouquinho mais é que eu vou utilizar uma broca na região do osso ao redor onde eu fiz a enucleação, tudo bem? Principalmente nessas regiões aqui, eu vou mostrar como se fosse essa figurinha aqui, voltando um pouquinho à aula da enucleação. Quando eu chego nessa região óssea, que eu faço a remoção desse tecido, eu passo uma broca ao redor desse osso. Isso seria a curetagem. Ou tiro uma quantidade de osso com uma cureta, mas só que a cureta acaba forçando mais. Então tenho que passar uma broquinha esférica toda ao redor desse osso quando eu removo esse tecido. Isso seria a curetagem em si. Tudo bem? Aqui é o pós-operatório, né, do paciente. Geralmente a gente acompanha por 1, 2 meses, 6 meses, 1 ano até a cicatrização óssea completa da região. E mesmo assim, se for um ceratocisto, alguma coisa assim, tem muita chance de estar recidivando esse paciente, tudo bem? Então sempre associe a indicação do tratamento com o tamanho do cisto e a característica da lesão. Geralmente ceratocisto a gente faz a enucleação com curetagem, pode-se fazer uma marsupialização, mas no tratamento final a gente faz essa enucleação com curetagem, então associe sempre ao tamanho. Eu posso jogar a questão jogando o tamanho de um cisto e destacar qual a melhor remoção. Aqui é um caso, tudo bem, de um paciente que chegou para a gente fazer uma avaliação. E a gente fez uma radiografia panorâmica e determinou que ele tinha 2 cistos na região posterior. Eu acho que eu até mostrei esse caso para vocês na aula. Na região posterior, associadas a um terceiro molar. Com o planejamento, a gente viu com hipótese diagnóstica um cisto dentígeno bilateral, tá? Onde o plano de tratamento foi exodontia do dente 38 e enucleação da lesão cística ao mesmo tempo, e exodontia do 48 com enucleação também da lesão cística em si. Tudo bem? Aqui a incisão do lado direito, né, para a remoção desse terceiro molar. A gente fez a incisão em si, como se fosse remover normalmente o terceiro molar, incisão na região da crista e descolamento ósseo. Usou a broca para chegar no osso, a gente fez a osteotomia, tudo bem? E a partir daí a gente conseguiu determinar a loja cística, olha aqui a cápsula cística, e depois removemos o dente conjuntamente com a cápsula cística ao redor. Esse foi o líquido que saiu no interior do cisto, o amarelo citrino. E do lado esquerdo a mesma coisa. Tudo bem? Fizemos o planejamento, remoção exodontia e remoção da cápsula cística depois que a gente removeu o dente. Tudo bem? Ficou esse o aspecto da loja cística ali na região. Fechamento da sutura paciente. E aqui o histopatológico. Um deu um cisto paradental, como se fosse um tecido inflamatório, e o outro cisto dentígeno. Histologicamente, particularmente, eles são muito parecidos. Tudo bem? A diferença é que um é de origem odontogênica e outro de origem inflamatória. Tudo bem? Aqui a separação, né? As características clínicas de cada um deles, dos cistos em si. E aqui o pós-operatório de 1 mês a gente já vendo, sugerindo, né, um processo de reparo ósseo bilateralmente ali na região. E depois de 6 meses
também já sugerindo, já quase do lado esquerdo, já bem melhor do que o lado direito, mas pela enucleação, né, a gente viu que não teve nenhum déficit, o paciente não evoluiu com parestesia aí na região, nadinha. Então, a gente viu que o tamanho do cisto era pequeno, deu para remover fazendo uma simples enucleação conjuntamente com a exodontia. Então, se fosse um tamanho maior, possivelmente eu teria que fazer uma marsupialização dessa região e posteriormente uma enucleação. Tudo bem, pessoal? Então, se ater a essas características clínicas ali da região.